Boa noite para os irmãos. Privilégio estar junto com vocês aqui. Estar com o povo de Deus, estar com os irmãos, é um privilégio que muitas vezes a gente não percebe ou não tem ideia, né, do que significa pertencer a esse povo. Seja de que denominação for, né, mas como gente que foi salva pela obra de Jesus Cristo realizada na cruz. Esse é um grande privilégio que eu e você temos. E por falar na cruz, nós vamos cantar uma música agora que fala da obra de Jesus. Esse Senhor que se humilhou, e a humilhação dele começa quando se torna um bebê, quando ele habita ali o ventre de Maria, é concebido ali, e ali começa a humilhação do Deus, do Rei da Glória, o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo, o dominador, aquele que tem o direito absoluto sobre tudo, se submete a ser um de nós para executar essa obra. E assim ele consegue fazer por nós o que nós jamais conseguiríamos fazer. E nos dá a oportunidade de receber a justiça dele de graça. É isso que nós vamos cantar. Ele desceu do céu, mergulhando na história, e mesmo sendo Deus, não fez questão de exibir sua glória. Jesus se humilhou, servo obediente se fez, na cruz se entregou, morreu. Mas ao terceiro dia, Deus o levantou da morte, dando-nos garantia de salvação, mudando a nossa sorte. Não há sob o céu outro nome com tal poder, o Cristo de Deus venceu. Jesus, nome sobre todo nome, exaltado pelo Pai, soberano Rei e Salvador. Jesus, não existe outro nome, e por toda eternidade te daremos louvor. E chegará o tempo quando todos hão de vê-lo, e com ou sem intento serão dobrados todos os joelhos na terra e no céu. Toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Cantar juntos? Jesus, nome sobre todo nome, exaltado pelo Pai, soberano Rei e Salvador. Jesus, não existe outro nome, e por toda eternidade te daremos louvor. Jesus, nome sobre todo nome, exaltado pelo Pai, soberano Rei e Salvador. Jesus, não existe outro nome, e por
por toda eternidade te daremos louvor. Para a glória de Deus Pai, 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 Jesus. Vamos continuar cantando. O privilégio de ser povo de Deus, estar reunidos aqui agora. Quero convidar você a participar, ficando em pé, para cantar conosco Ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador. As irmãs começam. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Os homens, Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. todos, Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador, do Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador. podem sentar.
O Salmo 66 é um salmo de convite à adoração. É um salmo em que o povo de Deus convida todas as criaturas, toda a terra a louvar ao Senhor. A gente vai cantar uma versão desse salmo, está na revista atualizada, bastante partes dele aí, mas é exatamente isso. A gente cantar para Deus, falar de Deus e falar também para Deus, aquilo que Ele é para nós. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Aclamai a Deus toda a terra, dai glória ao seu louvor. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Aclamai a Deus toda a terra, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, teus inimigos se rendem. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Aclamai a Deus toda a terra, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, teus inimigos se rendem. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Essa é uma música que tem cheiro de Nordeste. É um shot, mas que fala de teologia do Deus que é Criador, Redentor, o Deus que salva, que sustenta, que dá todas as coisas que temos. Vamos cantar ao Senhor. Eu vou louvando ao Senhor em todo tempo, pois Ele é o único merecedor de receber o louvor e adoração. É Deus eterno, soberano, Criador e Redentor. Eu vou louvando ao Senhor em todo tempo, pois Ele é o único merecedor de receber o louvor e adoração. É Deus eterno, soberano, Criador e Redentor. Tenho vontade de exaltar seu nome ao contemplar a sua criação. Que maravilha ver a natureza, o oceano, a mata virgem, o cerrado e o sertão. Ele é quem faz brilhar o sol ardente
quem manda chuva sobre a plantação, quem abençoa a produção da terra, dá o fôlego da vida, a roupa, a água e o pão. Eu vou louvando ao Senhor em todo tempo, pois Ele é o único merecedor de receber o louvor e adoração. É Deus eterno, soberano, Criador e Redentor. Senhor Jesus, eu quero agradecer-te o que fizeste lá na cruz por mim. Eu caminhava para a morte eterna, mas a tua eterna graça me livrou daquele fim. Senhor, eu quero bendizer teu nome, de todo o coração te quero amar e te agradar vivendo em santidade, em espírito, em verdade, para sempre te adorar. Eu vou louvando ao Senhor em todo tempo, pois Ele é o único merecedor de receber o louvor e adoração. É Deus eterno, soberano, Criador e Redentor. Eu vou louvando ao Senhor em todo tempo, pois Ele é o único merecedor de receber o louvor e adoração. É Deus eterno, soberano, Criador e Redentor. Amém, glória a Deus. A gente, como povo de Deus, está caminhando há muitos anos, 2000 anos de igreja, enfrentando as lutas do caminho. O povo de Deus já passou por perseguição e passa até hoje, já enfrentou arenas com leões, já enfrentou a tentativa de extermínio pela espada, já enfrentou o fogo. Alguns dos nossos irmãos ganharam a glória desse jeito, foram para casa assim, mas o povo de Deus continua caminhando. E a gente caminha apesar da dor, apesar da luta, apesar das provas, e essa música diz isso, ainda que com dor, ainda que com lágrimas, ainda que muitas vezes de joelhos, vamos continuar marchando, seguindo em frente. Esse é o povo de Deus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Alegria
viagem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Quero refletir com vocês hoje sobre isso que nós estamos vivendo aqui. Esse é o primeiro culto que eu e o Ivan já participamos, culto presencial, depois do início do isolamento, né? E a gente estava sentindo falta. Nada como isso aqui, né? Apesar ainda das máscaras, do não poder dar aqueles abraços que a gente gosta, mas já o fato de estar num lugar com os irmãos, adorando a Deus, prestando culto ao Senhor, isso já é muito bom. E a igreja existe também para isso, mas a igreja existe muito mais do que só para isso. E é sobre isso que eu quero falar, meditando com vocês, uma das cartas mais profundamente teológicas de Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 a 22, que é o que nós vamos ler agora. Efésios 2, 19 a 22. Então você abre a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí no celular. Lembrando que essa carta foi escrita por Paulo para uma igreja que ele fundou no início da terceira viagem missionária. Paulo, meses antes, um ano e pouco antes mais ou menos, tinha passado por Éfeso, por essa cidade. No final da segunda viagem missionária, deixou ali um casal muito joia, que eu admiro demais, chamado Priscila e Áquila. Paulo deixou esses irmãos ali, deu uma passadinha na sinagoga, começou a pregar, mas como ele tinha compromisso de voltar para a igreja base dele, em Antioquia, lá na Síria, o povo pediu, fica mais, ele falou, não gente, eu tenho que ir embora, não pede, senão eu fico, né? Isso, foi, e meses depois Paulo volta, e aí sim começa o trabalho de pregação em Éfeso, e funda essa igreja. Lembrando que era um mundo não cristianizado. Eu estava falando no outro culto que vocês moram no estado do Espírito Santo. E assim, falar nome de Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, né, soa para a gente muito, muito familiar, porque a gente vive num mundo cristianizado. Um mundo já habituado, então a gente nem lembra da pessoa do Espírito Santo quando fala o nome do estado. É só um nome. Mas lembrando que naquela época, quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar, o mais perto disso era a sinagoga dos judeus que tinha na cidade, que falavam desse tal de Deus, Jeová, que abriu o Mar Vermelho lá, não sei quantos mil anos antes, né? E eles sabiam disso. Mas Paulo chega dizendo que um homem desse povo se dizia Deus, morreu, ressuscitou, um monte de gente viu, e vai voltar para julgar a humanidade. Isso era algo totalmente esquisito para um povo que cria um monte de deuses que pareciam mais com os homens do que outra coisa, deuses que sentiam ciúme, ira, traíam uns aos outros. Então, quando fala de um Deus que é verdade, é amor, é justo, santo, isso era loucura. É para esse povo que Paulo prega, funda essa igreja, e depois de uns 6 anos, mais ou menos, 4 a 6 anos, por aí, Paulo manda uma carta dessas para a igreja, cheia de teologia, e ele crê que o trabalho dele foi bem feito e que o povo vai entender. E Paulo fala do propósito de Deus, que é que toda a humanidade sirva a Deus, não mais os judeus só. E os judeus ficaram loucos com isso. Como é que pode? E Paulo fala, esse é um mistério que estava guardado lá nos profetas do Antigo Testamento. A humanidade toda é alvo do amor de Deus, não apenas o povo judeu. É disso que a carta trata. Paulo diz assim, Efésios 2, 19 a 22. Assim,
já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos que a tua palavra está diante de nós. A palavra que o Senhor inspirou é a mesma que nos instrui hoje. E pedimos que o mesmo Espírito que inspirou teus servos a escreverem, venha iluminar nossa mente, abrir o nosso coração, afofar a terra do nosso entendimento, para que a semente, penetrando na terra, possa germinar, brotar, crescer e frutificar para a vida eterna. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos tornou igreja. Em nome de Jesus, amém. Então, o que Paulo está falando para o povo de Éfeso, é exatamente isso. Há um propósito de Deus na história, que é fazer com que tudo que foi afastado de Deus com o pecado seja trazido de volta inteiramente em Cristo Jesus. Paulo fala isso no capítulo 3, quando ele fala que todas as coisas vão ser colocadas debaixo do pé de Jesus e ele vai reinar para sempre. E começa isso, essa restauração, começa com pessoas, começa comigo e com você, começa com a igreja. Paulo fala também que havia uma parede de separação. Com o pecado, entrou uma parede de separação entre o homem e Deus. E ao longo do tempo, quando Deus escolheu um povo, que não era porque era bonzinho, cheiroso, poderoso, pelo contrário, Deus diz: vocês eram o menor povo da terra. Fala isso para os judeus. Vocês eram 70 pessoas, e eu escolhi vocês para ser o meu povo, para levar a mensagem para os outros. Esse povo achou que isso, ser escolhido para fazer isso, era algo de ser bam. Né? E aí, no próprio templo havia uma parede que também separava esse povo do restante. Você pode até vir adorar a Deus conosco, mas tem um lugar no templo que dali para lá vocês não podem entrar. Tinha uma parede que separava. Então havia separação entre homens e Deus, e entre homens e homens. E Paulo diz que Jesus Cristo veio e bateu no pé dessa parede, derrubou com tudo. E Paulo fala: agora vocês são um povo. E aí ele chega, isso tudo está até o verso 18, eu estou resumindo um pouco antes aí da gente entrar na leitura. E aí Paulo entra e fala assim: assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E aí Paulo começa a usar figuras de linguagem para descrever o que a igreja era. Nessa carta, Paulo já tinha usado uma outra figura, que ele usa em outras também, que é o corpo de Cristo. Mas Paulo vem estendendo esse conceito. No tempo de Paulo, estrangeiro e peregrino são duas palavras que designam dois tipos de pessoas de outra nacionalidade, de outro país, que habitam perto, ou que estão perto. Os estrangeiros e peregrinos tinham o estrangeiro que estava de passagem, ou fazendo negócios, ou conhecendo, ou visitando, né? Então, ele tinha um tempo ali e ia embora. E tinha um outro tipo de estrangeiro, outra palavra que é usada para o estrangeiro que habita naquele lugar, que vem fazer negócio, de repente gosta e fica, e passa a morar. Mas ele sabe que por mais que tenham dado um lugar para ele ficar, ele não é daquele povo. O sotaque, o jeito de se vestir, às vezes a cor da pele, ele é de outra turma. E Paulo diz que agora, em Cristo, nós que éramos estrangeiros com relação a Deus, ao povo de Deus, que antes era formado só pelos judeus, Paulo diz:
Agora vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas são concidadãos dos santos. A primeira figura que eu quero destacar, que Paulo usa aí, é a figura da cidadania. Vocês são concidadãos, a palavra é exatamente essa. Pessoas que estão na mesma cidade. E pessoas que moram na mesma cidade sabem que há um governo, há regras, há leis municipais. A gente está falando dos tempos de hoje. No tempo de Paulo, as cidades eram, uma boa parte delas, e no mundo greco-romano, as cidades eram cidades-estado, eram umas cidades independentes, eram autárquicas, elas se governavam. O que Paulo está dizendo é isso. Vocês antes eram inimigos, estavam separados de Deus, mas Jesus Cristo veio e fez um novo povo. Ele juntou aqueles que estavam mais próximos, os judeus, e os gentios, aqueles que estavam mais longe, juntou tudo num povo só, chamado igreja. E agora vocês que estavam longe, agora vocês são concidadãos, vocês habitam numa mesma cidade. Cidade é aquele lugar, aquele território onde pessoas diferentes habitam, são sujeitas às mesmas leis, têm o mesmo governo sobre elas, moram próximas umas das outras, têm que se respeitar, precisam seguir as leis para que a convivência pública seja a mais harmônica e benéfica possível para todos. Paulo está dizendo isso. Vocês estão debaixo de uma mesma lei. E a lei qual é? É a lei de Cristo. E a gente reviveu, nessa última semana, principalmente, um dos ditos preferidos da nossa época, ouvindo as notícias por aí. Meu corpo, minhas regras. Não é isso que se diz? E eu costumo dizer que a única pessoa que pode dizer isso com propriedade é Jesus Cristo. Porque ele olha para a igreja e fala, meu corpo. Ele olha para a palavra e fala, minhas regras. Então, o meu corpo vai obedecer às minhas regras. Essa é a cidade onde nós fomos colocados juntos. Em Cristo, debaixo do governo de Deus, habitamos uma cidade chamada povo de Deus. Igreja é muito mais do que isso que nos cerca. É também isso que nos cerca, mas é a nossa convivência no dia a dia, é a forma como nos relacionamos. E a igreja local, assim como na célula sua tem um DNA que é seu, que está em todo o seu corpo, na igreja local tem esse DNA do povo de Deus espalhado pela terra. Né? Há irmãos nossos em outros lugares, passando por coisas diferentes, alguns sofrendo, mas são nossos irmãos. A gente deve entender isso. Somos um povo só. A cidade é esse espaço onde cidadãos vivem juntos, ou nas palavras de Paulo, Paulo usa uma construção que é exatamente concidadãos. Pessoas debaixo ou dentro da mesma polis. Lembra, né? Das nossas aulas de português? No grego, cidade é polis. De onde vem Anápolis, Nilópolis, lá na Baixada Fluminense, de onde eu venho, Petrópolis e outras polis por aí. E Paulo usa essa palavra, que que dá origem também à nossa palavra política. Paulo diz, vocês estão debaixo da mesma polis, do mesmo governo, da mesma política divina. As regras são as regras de Deus. A igreja deve viver essas regras. E a gente já vai ver as implicações que isso tem para nós. Outra figura que Paulo usa é a da família. Vocês não são mais estrangeiros, nem peregrinos, agora vocês são concidadãos dos santos e passaram a ser família de Deus. Está no final do verso 19. O que é a família? A família, apesar de tudo que tem se dito e feito para dizer que não e para combater, a família é esse lugar de pessoas ligadas por laços de sangue e afetivos também, onde aprendemos a lidar com as pessoas,
onde aprendemos a entender o princípio de autoridade, onde aprendemos a perdoar, a pedir perdão, a dividir, a compartilhar, a exercer misericórdia, a obedecer ordens. É na família que a gente aprende isso. E Paulo está falando, agora vocês são família de Deus. Antes, vocês como gentios, povos que não conheciam a lei de Deus, viviam do jeito que queriam. E Paulo diz isso nessa carta também, né, que nós vivíamos em nossos delitos e pecados. Agora, tem um papai que em Cristo adotou vocês. E o papai dá as ordens. É o papai que diz como a família vai se comportar. As regras a serem seguidas, né? Que é uma coisa que tem sido muito combatida nos nossos dias, o princípio de autoridade. Então, não se respeita mais o professor na sala de aula, não se respeita mais o pai dentro de casa, não se respeita a liderança da igreja, a gente quer viver dizendo, aqui é minha vida pessoal, o pastor não tem nada a ver com isso, não se respeita as lideranças políticas e por aí vai. E por causa disso, o mundo está do jeito que está. Mas a família é esse lugar onde temos nossas diferenças. Eu gosto de lembrar disso, mas quando a coisa aperta, a gente é acolhido por essa gente, chamada família. Né? Então, os de fora que não venham. Né? A gente briga entre nós, mas quantas vezes eu vi isso? Né? A turma, entre eles, brigavam, mas vai mexer na família deles, para ver o que vira. Eles se defendem. O povo de Deus foi chamado para ser família. E isso tem a ver com a convivência nesse espaço, a submissão ao mesmo pai, à mesma paternidade. E Paulo segue nas figuras aí. Ele falou de concidadãos, falou de família. Agora o verso 20 e 21, ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Paulo está dizendo que em Cristo nós fomos colocados juntos para formar um edifício. E a pedra angular era aquela primeira pedra que era colocada na posição e de um jeito que todo o edifício ia ser direcionado e baseado na posição e na direção que aquela pedra era colocada. Paulo está dizendo, em Cristo, vocês agora são edifício. Quando você passa e vê num terreno, você vê ali pedra, tijolo, água, areia, ferro, cimento, você já sabe. Se não houver desvio de dinheiro, vai ser construído um edifício ali. Mas aquilo não é um edifício ainda. Um monte de material de construção junto não é um edifício. Assim como um monte de gente dentro de uma igreja, necessariamente não é o edifício que Deus quer. Um edifício é feito com tempo, com paciência, com tudo no seu lugar, lança-se os alicerces e vai se construindo, tijolo por tijolo, bloco por bloco, argamassa para unir e deixar um do lado do outro. É assim que Deus faz conosco. A argamassa está no capítulo 4 da carta aos Efésios. É a unidade do Espírito, que Paulo fala, vocês não promovem a unidade, ela já existe. O que vocês fazem é, se não andarem de acordo com as regras, é quebrar a unidade. A unidade foi dada por Deus. A gente, como povo pecador que é, de vez em quando a gente faz coisas que abrem buracos na parede. Paulo está dizendo que nós somos colocados como pedras que seguem a direção da pedra angular. E é de acordo com Cristo. Então nós somos edifícios que têm um propósito. Todo edifício tem um propósito. Você não constrói um edifício para nada. Pelo menos não se espera isso, né? E Paulo diz qual é o propósito do edifício. E vem mais uma figura que Paulo usa. Tá
final do verso 21. O edifício cresce, é edificado para santuário dedicado, consagrado ao Senhor. Santuário, no tempo de Paulo, né, hoje a gente conhece. Santuário é um templo, e é isso mesmo, mas no tempo de Paulo não existiam apenas santuários cristãos. Na cabeça de Paulo está dizendo, ó, vocês são, sim, um santuário dedicado ao Senhor, porque há outros santuários por aí. O santuário é aquele lugar onde se esperava um encontro com a divindade, o encontro com o espiritual, o encontro de um povo, de um grupo com a divindade que era invocada por eles. O que Paulo está dizendo é isso, vocês agora são um santuário. O santuário é um local dedicado à atividade espiritual, onde há serviço à divindade. E Paulo diz, no caso, vocês colocados juntos, são um santuário, dedicado a quem? Ao Senhor, está no final do verso 21. É na convivência de vocês, é estando juntos, que Deus se revela ao mundo. Foi isso que Jesus disse. Vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E na oração sacerdotal de Cristo, em João 17, ele diz, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. É muito sério. Viver como santuário é exatamente isso. A vida coletiva da igreja deve promover um ambiente permanente de adoração e serviço a Deus. No meio dos irmãos que comigo são a igreja, e isso não apenas no ambiente de culto, eu devo me perceber e sentir próximo de Deus, abençoado pela presença do Senhor neles, acolhido pela comunhão com eles, encorajado pelo perdão deles, instruído pelo compartilhar da palavra com eles. É aqui que a gente experimenta tratamento, confrontação, perdão. É nesse santuário onde Deus está presente na convivência. Em outras religiões, e no tempo de Paulo era desse jeito também, as pessoas se reuniam para invocar a divindade. Então cantava-se músicas, batia-se tambores e tudo, para que a divindade se fizesse presente. E eu estava lembrando aqui, no outro culto, que quando a gente chegou, quando o primeiro chegou aqui, Deus já estava presente, nos esperando para ser adorado, para ter comunhão conosco. É diferente. É isso que Paulo diz. Nesse santuário chamado igreja, Deus não vem. É Deus quem faz o santuário. É Deus quem promove a unidade. Então, se você está aqui hoje, a gente não veio para que Deus se manifestasse. A manifestação dele já começa trazendo a você e a mim para adorá-lo e aprender da palavra dele. Isso é tão precioso. Paulo continua falando da última figura aí, que é a habitação. Ele diz, no qual, né, nesse santuário, vocês estão sendo edificados juntamente, e essa palavra juntamente está o tempo todo nesse texto aí. É tudo junto. Sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A palavra habitação aí é casa mesmo. É o lugar onde a pessoa mora. E se você é uma pessoa que tem uma casa, a casa, se você sabe, é aquele lugar onde depois de um dia de trabalho, você chega, tira o sapato, toma aquele banho gostoso, come aquele lanche, senta naquele sofá e fica à vontade. Paulo está dizendo que nós somos a habitação de Deus. Deus é o dono da casa. Deus é esse que chega onde o povo está reunido, né? O chega, eu já disse que não é assim, né? Ele vem depois. Mas onde Deus se sente à vontade. Ele é o dono da casa.
O dono da casa ou a dona da casa é aquela que mexe no que quer. Muda de posição, tira um móvel, põe no outro lugar, faz o que quer, porque a casa é dela. Com Deus é assim também. Paulo está dizendo que nós somos a habitação de Deus. E isso, mais uma vez, Paulo diz que a gente foi colocado junto como habitação de Deus. Então, esse negócio de servir a Deus lá em casa, sozinho, eu oro lá em casa, eu e Deus, tem um pedacinho de verdade nisso. Se a sua vida cristã é só essa, lá em casa, você e Deus, está errado. Tem uma coisa muito esquisita aí, né? Você tem que estar no meio dessa gente que Deus amou e Deus chamou para viver junto. Olhando no olho, sendo confrontado, né, tendo a sua conduta sendo examinada à luz da palavra, mutuamente, você e os irmãos, é aí que Deus habita, Deus se manifesta. É isso que Paulo está dizendo. E a pergunta que não quer calar, ainda mais nos dias de hoje: a igreja é isso tudo? A igreja é uma cidade? Quando eu falo igreja, não simplesmente uma igreja local, o ser igreja, o ambiente igreja, o povo de Deus, como igreja local e no nível maior, tem sido assim? Isso vale para nós. Nós somos uma cidade onde quem dita as regras é o dono da cidade. Nós somos família, onde o Pai tem autoridade, o Pai Celeste tem autoridade para dizer o que deve ser e o que não deve ser. Nós somos edifício, nós somos pedras colocadas umas ao lado das outras, unidas pela argamassa do Espírito Santo, alinhadas com a pedra angular, ou a gente é só um monte de pedra junto, fazendo os outros tropeçarem? Nós somos santuário, Deus está presente, os outros veem isso na igreja, nós somos casa de Deus, Deus fica à vontade quando está no nosso meio, lendo o coração de cada um de nós, Deus se sente à vontade. Isso traz algumas implicações para a nossa vida. Como povo de Deus, a igreja precisa ser isso tudo, esse lugar seguro. Eu lembro das coisas que têm acontecido ultimamente e penso que a igreja deveria ser um lugar seguro para as crianças, onde a discussão vem à tona não só quando uma menina de 10 anos é levada a fazer um aborto, seja lá por qual razão, mas onde a criança é tratada com respeito antes que as coisas aconteçam. Jesus disse que aqueles que fizessem tropeçar a um desses pequeninos era melhor que se amarrasse uma pedra ao pescoço e fosse lançado ao mar. A pergunta é se a igreja é um local seguro, se o povo de Deus é um local seguro para as crianças. Não há escuridão pior do que aquela onde havia ou onde devia haver uma luz brilhando. Quando a igreja passa a não ser um lugar seguro, e a gente sabe de experiências ruins, de vários credos, não só da igreja cristã, não, e nem só da protestante, onde as crianças são abusadas. A gente precisa falar sobre essas coisas, precisa não ter medo de tratar disso. A igreja, o povo de Deus precisa ser uma cidade segura, uma família, um edifício, um santuário, uma habitação, onde nossas crianças sejam tratadas com segurança, antes que as coisas aconteçam. Porque depois é tratar de problema. A gente vai fazer sim, mas a dor, o trabalho vai ser maior. A igreja precisa ser um lugar onde as mulheres
sejam tratadas com respeito, onde não haja violência, onde os homens, membros ou não da igreja, entendam que a igreja ama as suas irmãs. Que se você é um pilantra que agride mulher, você vai ser tratado como merece. As mulheres precisam saber disso. Que o povo de Deus é esse lugar seguro, onde uma mulher pode se abrigar nos irmãos em Cristo. A igreja de Deus precisa ser esse lugar seguro, essa cidade, onde os homens sabem que são respeitados em sua autoridade, como pai, como marido. A igreja precisa ser um lugar seguro para os velhos, onde eles sabem que não são tratados como coitadinhos, só levados para coisas sociais, mas onde a experiência deles com Deus é valorizada, onde o idoso da cabecinha branca sabe que a caminhada dele com Deus é usada como referência para os mais jovens. E não como alguém que deve ser tratado. Não, deixa o velhinho. Não é deixa o velhinho aí, traz ele para participar. Ele andou com Deus a vida inteira. Um homem de 80, 90 anos, que é crente desde pequeno, tem muito a ensinar para os jovens. A igreja precisa ser esse lugar onde o jovem, o adolescente, no afã, no desejo de ser aceito num grupo, que entenda a cabeça dele, possa olhar para a igreja e falar, por que não aqui? A gente precisa tornar, pela graça de Deus, a igreja esse lugar. A gente deve orar por isso, pedir a Deus que nos dê condições de ser essa cidade segura, essa família que se ama, esse edifício sólido, alicerçado, esse santuário onde Deus está presente, lendo corações o tempo todo, e essa habitação onde Deus se sente à vontade. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que é rica e nos instrui o tempo todo, nos lembra quem somos, de onde viemos e aponta o caminho para nós. Que possamos ter isso sempre em mente. Ser igreja é muito mais do que pertencer a uma comunidade, ter o nome no hall de membros. Ser igreja é desfrutar disso tudo e é participar disso ativamente. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Deixa eu ler só para concluir aqui. Olhando para o futuro, um teólogo chamado Anthony Hoekman, um holandês, que morreu em 88, mas deixou uma obra muito, muito vasta e interessante, diz assim: na vida por vir, veremos a imagem de Deus não apenas em sua perfeição, mas também em sua inteireza. Todo o povo de Deus, de toda a idade e de todo lugar, ressuscitado e glorificado, estará, então, presente na nova terra, com todos os dons dados por Deus e que refletem Deus. E todos esses dons, purificados agora de pecado e imperfeição, serão usados pelo ser humano pela primeira vez com perfeição. Então, por toda a eternidade, Deus será glorificado pela adoração, serviço e louvor daqueles que trazem a sua imagem em um reflexo cintilante e perfeito das suas maravilhosas virtudes. E se terá alcançado o propósito para o qual Deus criou a humanidade. Ele está olhando para o futuro. Um dia nós estaremos lá, perfeitos. Mas ainda não chegou. E ele diz assim: a expectativa de que nossos irmãos e irmãs em Cristo também estão caminhando para a perfeição final deveria nos ajudar a não somente vê-los como pobres e vacilantes pecadores que nos cansam com seus muitos defeitos, mas ao contrário, como tais que brilharão um dia como o sol. Então, se você às vezes se cansa dos irmãos,
E vamos confessar, né? Às vezes a gente se cansa. E às vezes, não sei se você sabe disso, você cansa os irmãos. Mas apesar disso, somos irmãos. Somos povo de Deus. Um dia vamos estar lá, sem pecado, como diz ele, e como diz a palavra, brilhando como o sol. Mas até chegar lá, há uma caminhada. Uma caminhada que tem um custo do dia a dia, da confrontação, do abrir mão, né, do nos ajudar mutuamente nessa cidade segura. Que a igreja seja isso, esse lugar onde crianças, jovens, adultos, mulheres e homens, idosos, sabem que pertencem e se sentem seguros. Amém? Deus nos abençoe. Igreja é isso, é esse povo que caminha há 2000 anos. Se hoje estamos aqui reunidos, é porque outros bem longe daqui obedeceram ao longo da história a mesma ordem que é dada hoje a nós. Discípulos fazendo discípulos, em todo tempo, em todo lugar, pelo Santo Espírito, trouxeram-nos a fé e o exemplo para nos ensinar. Não como uma onda que vem e que passa entre muitas opções, a proclamação do Evangelho da graça, o fazer discípulos de todas as nações, é ordem expressa de quem recebeu toda autoridade na terra e no céu, o Cristo ressurreto a quem Deus exaltou, da igreja o eterno Senhor. Os ministérios e dons são diversos, mas o chamado da igreja é um só: levar a todos os povos da terra as boas novas de Cristo Senhor, até que chegue o dia em que voltará, reunindo a todos que resgatou, aperfeiçoados em seu viver aqui, perante o trono excelso, cantando eterno louvor. Não como uma onda que vem e que passa, não apenas uma entre muitas opções, a proclamação do Evangelho da graça, o fazer discípulos de todas as nações, é ordem expressa de quem recebeu toda autoridade na terra e no céu, o Cristo ressurreto a quem Deus exaltou, na igreja o eterno Senhor. Nós vamos concluir com a música Marcando Vidas, que é a música tema do CD que nós gravamos em 2015, e a música que fala, também tem a ver com a igreja, porque a gente vive para abençoar outras pessoas, a gente vive para marcar a vida das pessoas que cruzam
com o nosso caminho nessa jornada que a gente vive. E Deus dá a oportunidade todos os dias para a gente abençoar pessoas. Vidas são tão curtas que é melhor não adiar aquelas coisas que se deve fazer agora. Vidas são tão frágeis que é melhor não descuidar de tais tesouros que se podem ir a qualquer hora. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui? Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde se colherá. Quero viver marcando vidas, não me importa a glória nem o aplauso, nem ter ações reconhecidas. A eternidade é que vai dizer que valeu todo esse esforço empenhado. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Cristo, o maior dos mestres, pouco tempo esteve a ensinar aqueles com quem dividiu suas glórias. E hoje continua acesa a ardente chama que moveu tais homens a viver e transformar a história. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui? Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde se colherá. Quero viver marcando vidas, não me importa a glória nem o aplauso, nem ter ações reconhecidas. A eternidade é que vai dizer que valeu todo esse esforço empenhado. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir.